Obrigado a você que está sintonizado na TV Polo, canal comunitário de Cubatão. Estamos começando mais uma edição do Papo na Polo, o nosso já tradicional programa de entrevistas. Começa o programa agradecendo a toda a comunidade que com muito carinho, com muito respeito, recebe o nosso sinal. Bem, gente, durante esta semana é nosso convidado o jornalista Vitor Andrade, isso mesmo. Veio conversar com a gente, falar das histórias de futebol, mas principalmente da Briosa, da Burrinha ou da Associação Atlética Portuguesa Santista. Mas por que, Marcelo? Aí vocês vão saber agora durante a entrevista. Queria inicialmente agradecer ao Vitor por ter aceito o nosso convite. Sim, prontamente a gente ligou e ele veio, aceitou o nosso convite. E para mim é um prazer, viu, Vitor, receber você aqui na TV Polo. Ô Marcelo, prazer é meu. Quero dar um abraço a todos os telespectadores do seu programa. E vamos aqui falar de Portuguesa Santista e depois também de futebol, né, como um todo. Porque eu sou um apaixonado pela Portuguesa Santista, mas eu sou um apaixonado pelo futebol. Certo. Pode ter certeza disso. Adoro futebol. Tu sabe que o Vitor tem uma história de Jardim Casqueiro, né? Ponte Nova, família radicada lá, né? Na verdade, até contar. Minha história começa na Vila Nova, né? Eu fui criado na Vila Nova. Eu morei exatamente até os 18 anos na Vila Nova. E aí eu mudei pro Casqueiro com meus pais, né? Quando eu estava com 18 anos, a gente mudou lá para Ponte Nova. Eu casei há 5 anos atrás, eu continuei morando no Casqueiro esse tempo. E há 8 meses eu voltei para o meu, vamos dizer, pro meu habitat natural, que era a Vila Nova. E voltei a morar, estou morando na Dom Edílio José Soares aqui há 8 meses, voltei para a minha casa. Não que o Casqueiro e a Ponte Nova não eram minha casa, não é isso, mas aqui eu me sinto mais em casa ainda. Tem Stan Infância aqui? Encontro meus amigos de infância, o Rodrigo é um exemplo, o Marco que mora na Serra da Lapa, assim, o pessoal que ainda está por aqui, né? Também a maioria casou também, né? Cada um foi pro seu canto. Mas ainda encontro alguns amigos de infância por aqui, sim. E da onde veio essa paixão pelo futebol? A gente sabe que quase todo brasileiro tem. E você, como jornalista, né, deve ter se aperfeiçoado um pouco mais. Mas pela Portuguesa Santista, pela Briosa, então, é um time que o pessoal sempre deixou para lá, mas o povo santista tem um carinho muito grande pela Portuguesa Santista. E tem uma história brilhante, né? Uma história linda. Mas assim, eu fui criado em jogo de futebol desde pequeno. Tanto no Uricumurça como na Vila Belmiro. Meu pai é santista, meus tios, a maioria são santistas. Mas também me levavam aos jogos da Portuguesa Santista em Uricumurça. Como minha família é de origem portuguesa, a família do meu pai, o meu avô português, que eu lembro muito pouco dele, mas o meu avô torcia para a Portuguesa Santista, né? Meu avô veio de Portugal e adotou a Portuguesa Santista. Apesar de que não era tão fanático, nem se compara comigo, mas ele torcia para a Portuguesa Santista. E aí, o carinho é o seguinte, eu acabei torcendo porque assim, é muito bom ver jogo lá. É algo inexplicável. Se você perguntar para mim, por que você vai todo jogo? Eu não sei te explicar. Você vai todo jogo? Vou todo jogo. Aliás, quantos jogos você já acompanhou? Você tem noção de quantos jogos você acompanhou da Portuguesa Santista? Da Portuguesa Santista, eu vou fazer uma base assim. Nos últimos 10 anos, eu deixei de ir em 3 jogos em casa, aqui em Uricumurça. Em Uricumurça, tá? Você acompanha fora também? Acompanho fora, tento ir nos jogos fora. Depois que eu casei, diminui um pouco. Por exemplo, vamos dizer assim, a média antes era de 10 jogos fora, eu ia em 8. Hoje de 10 eu vou em 5, vamos dizer assim. Quando o jogo é muito longe, quando começa a sair jogos em Assis, por exemplo. Até o ano passado eu até acabei indo em Assis. Mas eu não fui para Presidente Prudente, eu não fui para Barretos. Diminui um pouco o ritmo, mas ainda tento acompanhar, né? Quando você começou a acompanhar a Portuguesa Santista e depois que você se tornou jornalista, você acompanhou pela função ou uma coisa independia da outra? Não. E você juntou as duas coisas? Então, eu acabei juntando as duas coisas, ainda mais recentemente, que é o blog que eu estou agora. Mas teve uma época que eu cuidava do site oficial da Portuguesa Santista entre 2007 e 2008. Foi a única época que profissionalmente eu trabalhei no clube, né? Trabalhei para o clube. Mas era por paixão mesmo. Por paixão que eu acompanhava os jogos. Nunca foi por profissão. Quase nunca, né? Vamos dizer assim. Hoje mesmo, quando eu faço as coberturas dos jogos para o blog, para o Curioso do Futebol, eu estou fazendo porque eu estou lá. Não é porque é obrigação minha, até porque a questão do blog não é nem cobrir jogo, é contar a história do futebol. Mas como a gente está lá já, a gente acaba fazendo, né? Olha, deixa eu explicar para vocês. O Vitor, ele é um apaixonado pela Portuguesa Santista, você disse, em 10 anos ele
Não faltou ainda jogos, vamos dizer assim, né? Um por causa de trabalho, era uma reunião até... Para quem não sabe, eu sou assessor de imprensa da CMT, né? Certo. Da Companhia Municipal de Trânsito. Então, uma foi por causa de uma reunião que coincidiu no jogo de quarta-feira à noite, coincidiu o horário. Um foi porque eu estava muito mal de saúde, que foi até antes de eu virar assessor de imprensa lá na companhia, que não tinha como eu sair de casa, né? Eu estava muito mal. E o terceiro, porque eu estava de férias no ano passado, e eu já estava com a viagem marcada, aí saiu a tabela do campeonato com o primeiro jogo eu estando fora daqui. Aí não deu pra ir. Aí até a gente até... Desculpa, Elis, mas eu até pensei em mudar, mas aí a esposa olhou com uma cara feia e falou, não, deixa, um jogo a mais, um a menos também não vai fazer falta, né? Mas foram os 3 jogos que eu perdi em Unicumussa nos últimos 10 anos. Certo. Por incrível que pareça. E aí, é interessante que é o seguinte, antes de você, quando eu te liguei, eu falei assim, eu tive algumas experiências em Unicumussa, né? Tinha o Cozipinha, meu pai, eu sou filho de Cozipano, né? E tinha lá uns joguinhos, eu joguei umas 3, 4 vezes, eu também achava que era muito aconchegante o estádio, né? Pequenininho, eu tinha essa percepção, vamos dizer, não sei se é a mesma que você tem, achava muito legal ir pra lá, né? De molequinho mesmo. E a torcida da Briosa em Cubatão, com a comunidade, é grande? Ainda sobrou alguém? Ó, deixa eu mandar um abraço pro Aires Coutinho, que eu sei que é um torcedor da Briosa, o Aires Coutinho, então um abraço para ele. O filho do Aires está em todos os jogos, praticamente. É esse mesmo, né? Aires Coutinho, é esse mesmo. O Airinhos está quase sempre lá. Outro que quase vai sempre, outro que vai quase todos os jogos é o Donizete, nosso vice-prefeito, ele está sempre lá. Mas ele não é português. Não, mas ele acabou gostando. É aquilo que eu falo do clima lá do estádio. Foi uma vez, foi 2 vezes, ele adorou e vai até hoje. Tá, eu vou pedir licença pro Vitor, vou para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui conversando com esse papo bem legal, você não sai daí não, eu volto já já. Vai fazer instalações elétricas? A solução está aqui na Sesla. Temos tudo o que você precisa, as melhores marcas com os menores preços. Por isso você encontra qualidade, confiança e garantia de entrega. Sesla Materiais Elétricos, Rua Manuel Jorge, 175, no centro de Cubatão. A SIC, Associação Comercial e Industrial de Cubatão, está completando 40 anos de existência. A instituição busca a integração, a qualificação profissional e a atualização comercial. Com este tripé de sustentação, a SIC tem buscado grandes soluções para o desenvolvimento econômico de seus associados. Hoje, sua sede própria dispõe de diversos espaços dotados de toda a infraestrutura. Todos esses ambientes podem ser locados. É neste espaço que todo associado encontra apoio para assuntos jurídicos, cursos de empreendedorismo com o Sebrae, além de convênios e parcerias com associados. A SIC, o legítimo representante do comércio cubatense. Estamos de volta para o segundo bloco do Papo na Polo. O nosso entrevistado da semana é o jornalista Vitor Andrade. A gente está falando aqui sobre futebol, mas não esse futebol de massa, popular, e o Vitor, jornalista que acompanha futebol. Mas no primeiro bloco a gente falou aqui sobre a Portuguesa Santista, né? Então, ele já falou que aqui em Cubatão o Donizete, um abraço para ele. O Airinho, né? O filho do seu Aires, está em todos os jogos. Ele, que não perde um jogo, já falou isso aí. E agora, a comunidade portuguesa aqui em Cubatão também, ela deu uma diminuída, acho que em razão dos portuguesinhos começaram a ficar um pouquinho mais velhos, não saem mais tanto de casa, não se reúnem tanto. Mas deixa eu aproveitar e falar o seguinte, olha, a Associação Luz Brasileira de Cubatão vai promover um grande baile agora em junho, né? Acho que é dia 13 de junho. Então, se você tiver interessante, normalmente é muito bacana esse baile, aí deve ter bacalhau, deve ter um vinhozinho. Eu fui em alguns anos, o bacalhau e o vinho eram garantidos. Agora, em Santos, como é que a Portuguesa Santista está? Eu estava vendo ali que ela foi campeã, não? Agora, em 2003 foi campeã do interior, não é isso? Não, em 2003 ela foi campeã do interior porque ela foi terceira colocada no Campeonato Paulista da 1, em 2003. Por que você acha que a Portuguesa Santista não consegue, não vou dizer assim, crescer? É lógico que não dá para comparar com o Santos, mas pelo menos se manter na Série A1. Então, o que aconteceu com a Portuguesa Santista foi más administrações. Todo clube brasileiro tem isso. Tem isso, mas lá foi demais. Uma coisa assim,
Nem vou falar só na Portuguesa Santista, uma Portuguesa Santista para um Juventus, um Marília, Noroeste, esses clubes de tradição, você está na 1, é difícil você se manter na 1, que nem a Portuguesa Santista ficou 10 anos, entre 97 e 2006, foram 10 campeonatos seguidos. É complicado. Cair para uma Série A2 é até normal. Mas o que acontece? Caiu para A2, continua a má administração, caiu para A3, continua a má administração, caiu para a última divisão, que é onde está hoje. Você perde dinheiro demais. E aí aí que acontece, a última divisão é um campeonato com regulamento totalmente diferente das outras 3 divisões. Ele é um campeonato restritivo, limita a idade da maioria dos jogadores, você só pode ter 3 jogadores acima de 23 anos. É um campeonato longo, que são várias fases, só pode ter 3 acima. O resto dos jogadores tem que ter até 23 anos, esse campeonato. É um campeonato longo, de várias fases, e são fases curtas. Então, você tá super bem, passou a primeira fase bem, passou a segunda fase bem, aí começa a terceira fase. Você perdeu um jogo, você empatou um jogo em casa, perdeu um fora, você já está com a corda no pescoço. Então, é um campeonato bem matreiro, você tem que estar ali e tudo. Dos 3 últimos anos, dos 4 últimos anos, tirando 2012, que foi um campeonato que a Portuguesa foi muito mal, nos outros 3 a Briosa brigou para subir em todos eles. E faltou um ponto em 2011, faltou passar na penúltima fase em 2013, e o ano passado, se empatasse o último jogo com o Barretos, que era confronto direto, eu tinha subido. Perdeu. Perdeu de 1-0. Perdeu de 1-0. Lá em Barretos. Então são detalhes, entendeu? É um campeonato que é muito... Todos os campeonatos você decide por detalhe. Esse é mais ainda. A comunidade sofre muito. A gente sofre porque tem que passar aqui, tem que passar ali. E o campeonato começa regionalizado, com a primeira fase normalmente é os times da Baixada com os times da Grande São Paulo. Aí depois começa a pegar os times dos outros lugares do interior. E as viagens começam a ficar longas também. Que eu estava contando, Assis, Presidente Prudente, Ribeirão Preto e por aí vai. E você vai nessas viagens tudo só por paixão mesmo, né? Agora, jornalista, você começou a escrever alguma coisa sobre a Briosa? Então, eu tenho... fora as coisas que eu sempre escrevi, porque eu deixava de arquivo, de pesquisa, que eu fiz isso até antes de ser jornalista, eu guardo muito jornal, muita revista, né, sobre as coisas, e hoje está sendo super útil para mim. Eu sempre anotei, e a partir vai fazer 2 meses, eu criei um blog, né, que é o Curioso do Futebol.blogspot.com, que eu conto histórias do futebol e também faço as coberturas dos jogos da Portuguesa Santista. E todos os jogos desse ano, se você procurar lá no blog, eles estão lá. Vamos dar o endereço do blog para quem quiser dar uma olhadinha lá. Tem muita história, além da Portuguesa, tem história de outros times. Nós vamos falar sobre o blog no próximo bloco, mas qual é o endereço? O Curioso do Futebol.blogspot.com, ou também tem a fanpage no Face, que é facebook.com/o Curioso do Futebol. Certo. E aí, lá tem essas histórias. Tem várias histórias também sobre o clube, de jogadores importantes que passaram. Conta a história de Agemiro, que é o primeiro jogador de um clube de Santos a ir para a Copa do Mundo. Que ele foi da Portuguesa. Não, o primeiro jogador de um clube de Santos a ir para a Copa do Mundo não foi do Santos, foi da Portuguesa Santista, o Agemiro em 38. Certo. Conta a história do Beristain, que é um argentino que tem uma história sensacional, que se eu ficar aqui, se eu falar aqui, vai acabar o programa. Mas ele ia para a Europa de navio, parou em Santos na escala, gostou da cidade, resolveu ficar aqui e jogou pela Portuguesa Santista. E é um jogador que, inclusive, defendeu a seleção argentina, então não era um jogador qualquer. Né? Isso foi em 1940. Então, conta outras histórias e tudo. Mas a Portuguesa Santista acaba sendo o meu carro-chefe, porque é o que eu acompanho, né? É o que faz parte da minha vida. Né? E em Santos, como é que é essa relação da cidade, da comunidade portuguesa? Então, tem pesquisas, né, que apontam que tem 1% dos santistas, da população de Santos, tem a Portuguesa Santista como seu primeiro clube. E aí vem a vantagem. Quando você pergunta qual é o seu segundo clube, a Portuguesa Santista sempre lidera essas pesquisas. Todo mundo gosta da Portuguesa, mais até que o do Jabaquara, né? Desculpa o pessoal os torcedores do Jabaquara, né? O pessoal da colônia espanhola. Mas é o que o Santista tem um carinho enorme. Não que não tenha pelo Jabaquara, pelo amor de Deus, não é isso.
mas tem mais ainda pela Portuguesa Santista. Qual que é o clássico mais disputado? Jabaquara e Portuguesa ou Santos e Portuguesa ou Santos e Jabaquara? Pra gente é a Portuguesa Santista e Santos, né? Mas hoje a gente enfrenta muito o Jabaquara por os dois estarem na mesma divisão. Mas há 9 anos atrás, 2006, que foi o último ano da Portuguesa Santista na A1, nosso clássico era contra o Santos. Certo. Não tinha como não ser. A gente enfrentou o Santos praticamente 10 anos seguidos, né? E o Leão lá da Caneleira está em que série? Sabe? Também está na mesma série da Portuguesa Santista, que a gente chama de Paulista da segunda divisão, mas que na verdade é a quarta, né? Certo. Carinhosamente chamada de Bezinha, o campeonato, né? Sabe que Aliás, se eu não me engano, daqui a 4 semanas, Jabaquara e Portuguesa Santista na Caneleira. Nossa, e aí, na última rodada da primeira fase, tem um jogo de volta em Urico Mursa, que aí, se eu não me engano, já vai estar lá para agosto, esse jogo. Certo. Só para você de casa, algumas pessoas não sabem, mas a Portuguesa Santista é colônia portuguesa e o Jabaquara é de uma colônia espanhola. É mais velho que o português, né? Sim, o Jabaquara comemorou o centenário ano passado. Ele foi fundado como Espanha, né? Espanha. E aí, quando teve a Segunda Guerra, houve uma lei, o Getúlio Vargas deu um decreto que indicava que os clubes que faziam alusão ao eixo, Itália, Japão, Espanha e Alemanha, tinham que mudar de nome. Aí o clube adotou o nome do bairro que ele foi fundado, que era o Jabaquara. É isso aí, gente. Eu vou para um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto conversando com o Vitor Andrade, que ele vai falar sobre o curioso do futebol. Então não sai daí não, que eu volto já já. ABS Imóveis. Temos excelência no que fazemos para você realizar o melhor negócio. Nós temos a melhor solução para você alugar ou comprar um imóvel. ABS Imóveis. ABS Imóveis. Cabling Tecnologia. Instalação, manutenção e configuração de servidor. Manutenção de computadores e notebooks. Instalação, configuração e acesso remoto. Projetos e soluções. Atualização de sistema e remoção de vírus. Cópia de segurança de arquivo, backup. Câmera de segurança e rede sem fio. Venda de peças e acessórios. Cabling Tecnologia. A solução automatizada está aqui. Assista a TV Polo, canal 11 da NET, a TV da cidadania. Estamos de volta para o terceiro bloco do Papo na Polo. Você já sabe, o convidado da semana é o jornalista Vitor Andrade. A gente está conversando aqui sobre histórias do futebol, sobre a história da Portuguesa Santista. E o Vitor disse que, na realidade, foi essa experiência que você teve, Vitor, com a Portuguesa Santista que te levou a criar o blog O Curioso do Futebol? E uma ajuda da minha esposa, tem que deixar bem claro. Nas minhas 2 últimas séries eu ficava vendo programas esportivos, aqueles da tarde, né? E aí alguém falava alguma besteira, e eu, caramba, tá errado, em casa, tá errado, é tal coisa. Aí minha esposa, você tem que montar um blog, já te falei isso. E aí nas minhas últimas férias eu falei, não, eu vou montar. E tá tendo uma receptividade boa, tô tendo uma média legal de visualizações por dia, o pessoal pedindo histórias, dando sugestões de histórias. E praticamente 6 vezes por semana, quando eu saio da CMT, quando eu chego em casa, eu escrevo uma história. Eu, às vezes de manhã bem cedinho, acordo bem cedo e já deixo pronto também. Pelo menos 6 vezes por semana, um dia eu dou uma folga de vez para mim, né? 6 vezes por semana eu coloco uma história no blog. A sua esposa deve ser uma heroína, porque você deve respirar futebol, né? Ou não? Sim. Eu estava contando aqui que nas minhas últimas séries eu fui no Uruguai, acabei assistindo 3 jogos. Esses 3 relatos estão no blog, né? Separadamente, eu fiz em capítulos. E eu consegui levar ela em 2 dos 3. Deixa eu perguntar, porque você falou que eu vi você dizendo que na Copa do Mundo ela foi num jogo, você levou ela em 3. E ela gosta de futebol, então aprendeu a gostar? Ela já gostava de uma fanática, né? Mas ela gosta. Ela só não quer ir em todos os jogos, né? Não é que nem eu, assim, que vou em todos. Mas, na verdade, assim, eu fui em 4 jogos da Copa e consegui levar ela em 1, né? Que foi na abertura no Brasil e Croácia. Eu também fui no Uruguai e Inglaterra, no Honduras e Equador em Curitiba e no Brasil e Chile, em Minas Gerais, aquele sufoco nos pênaltis contra o Chile. Qual foi o melhor jogo? Depende do quê? Dentro de campo, Uruguai e Inglaterra. Sem dúvida nenhuma.
Porque foi o jogo que o Suárez arrebentou, né? O Luis Suárez, para mim, é a melhor atuação individual da Copa. O que eu mais me diverti foi o Honduras e Equador, porque eu encontrei com os amigos meus de São Paulo que estavam lá, e a gente contou muita piada, né? Foi muito engraçado. O mais emocionante foi o Brasil e Chile. Aquela bola da trave do Pinilha no final da prorrogação foi complicada, teve os pênaltis. E o que mais me deu emoção, aquela coisa assim de... Como, nossa, onde eu tô, né? Foi a abertura, porque eu nunca tinha ido num jogo de Copa, era um sonho que eu sempre tive de ir, e eu realizei, entendeu? Então cada jogo tem sua emoção diferente. Você está transcrevendo, está fazendo tudo isso uma história. Você falou para mim que está também pegando essas experiências de pessoas aqui da cidade, que você conhece, que participaram, o que tiveram essa emoção que você teve aí e está criando alguma outra novidade? Sim, eu tô fazendo um trabalho que eu tô colhendo depoimentos de pessoas que foram aos Jogos da Copa. E a minha intenção é ter os 64 jogos em textos de cada um que foi. O jogo segundo fulano. Legal isso, porque assim, é a visão de um amante do futebol, não necessariamente de um profissional, então, né? Mas é que tá, aí deixa eu te falar que é legal. Eu tô pegando pessoas de diferentes ideias. Então eu tô pegando mulheres, tô pegando fanáticos por futebol, óbvio, gente que só se interessou pela Copa, gente até que assim, tipo, ganhei um ingresso, vou no jogo então pra ver como é que é. Porque o que eu queria mesmo, né, era ter reações diferentes. Então eu comecei pela cidade, né, os amigos da cidade que eu sabia que foi, contatei. Vamos contar quem foi aí. O Almir da Cursan é um, por exemplo, que foi o Leonardo Correia, que está na Secretaria de Saúde, é outro. O Ademir? O Leonardo. O Almir da Cursan. Não, e o Ademir Quintino? O Ademir Quintino também, bem lembrado, que foi comigo, eu fui com ele no Uruguai e Inglaterra. Então, esse jogo eu separei para ele. Um abraço para o Ademir, um baita amigo que eu tenho aí na profissão, né? E também no esporte, né? Calhou de ser. E aí eu parti para os meus amigos de São Paulo, né? Muita gente foi em jogos. Eu tenho amigos que foram em 13 jogos, que tiraram férias só para curtir a Copa do Mundo. Então, aí esse pessoal começou a indicar outros e aí eu tô chegando. Hoje, eu tô com confirmações de depoimentos e entre confirmação de depoimentos e depoimentos prontos, eu já tô com 53 dos 64 jogos. 53, falta pouquinho. Faltam 11. Mas eu acho que eu consigo chegar lá pelo menos até o dia 30. E aí você vai fazer E aí que eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar tudo, vou editar os textos, né, e revisar. No dia que cada jogo completar 1 ano, na data exata, eu vou postar o depoimento desse jogo no blog. Falta pouquinho, hein? O primeiro jogo foi 12 de junho. Então. O Brasil-Croácia, que inclusive vai ser minha esposa que vai escrever, né, porque foi o único jogo que ela foi. Então, pessoas totalmente diferentes, assim, que eu tentei. Eu quero ter a reação diferente. Óbvio que quem colaborar, depois eu vou fazer um arquivo com todos esses depoimentos e vou mandar para esse pessoal, porque é complicado. Você vai perder um tempinho lá para responder as perguntas e tudo. E vai ficar um trabalho bonito, né? Porque você vai ter o relato da Copa num lugar só. E me diz uma coisa, a tua experiência profissional, o que você acha que mudou depois da Copa no Brasil? O que você acha que mudou no futebol, assim, só a cultura do brasileiro mudou? Quer dizer, eu sei que é lógico, as experiências que nós tivemos nesses estádios aí mostrou que falta alguma coisa ainda, né? Assim, a visão de quem gosta de futebol muda um pouquinho. A minha mesmo mudou. Antes, pra mim, eu vou ser bem sincero, eu adorava estádio antigo com arquibancada de cimento, aquela coisa toda. Não vou dizer que eu não goste mais, eu adoro isso. Só que eu comecei a ver também que, poxa, o moderno também é bom. Né? Era uma visão minha, óbvio. Poxa, eu assisti jogo na Arena da Baixada, por exemplo, que é sensacional, você fica perto do campo, confortável. É uma experiência diferente. Mas o que deveria mudar não mudou. E o que é? É o futebol brasileiro em si, é o dentro de campo, é a revelação de jogadores, como se joga dentro do país. A gente teve uma lição, né? Foi uma lição, o 7x1 da Alemanha. 7x1 foi uma lição que não que a Alemanha deu, mas o futebol mundial deu no Brasil. Vocês não são mais os melhores do mundo. Ou muda o pensamento, ou a tendência é piorar. E até agora eu não vi nada, pelo contrário. Eu vou até fazer uma crítica aqui.
O futebol paulista até a década de 90 era fortíssimo, fortíssimo. O futebol do interior do estado era maravilhoso até a década de 90. Isso é verdade, que eu acompanhava muito. Sim. Você sabe que tinha jogo de manhã e eu assistia. E a partir de 2003 houve uma queda gigante, principalmente dos clubes do interior. Televisão. Não, mudou-se, na época, mudou-se a direção da Federação Paulista. Entrou o Marco Paulo Del Nero. O que esse cara ganha de presente? A presidência da CBF. Poxa, o cara acabou que o futebol paulista metia 7, 8 times na primeira divisão do brasileiro por ano. Hoje, para ter os 4 grandes, tem ano que sofre. Olha a diferença. Esse ano tem 5 porque tem a Ponte, mas a Ponte é um time que é candidatíssimo ao rebaixamento. Olha, gente, eu poderia ficar falando sobre futebol aqui com o Vitor aqui uns 2 dias aqui, sossegadamente, né? Mas não dá, não. Vamos dar o teu endereço de novo lá do O Curioso. Quem quiser acompanhar essas histórias e outras, tem muita história bacana e fotografia lá. Qual é o endereço de novo? ocuriosodofutebol.blogspot.com, ou se você preferir, também tem a fanpage do Facebook, curta lá, né? O fb.com/ocuriosodofutebol. Olha, você sabe que quando eu acompanhava futebol também, eu tinha os álbuns, né? Eu conhecia todos, São Bento de Sorocaba, Ferroviária, que chegaram a jogar, times que têm a mesma história mais ou menos que a Portuguesa Santista ou que outros lá. Vitor, queria agradecer muito a sua presença, foi legal, programa dinâmico, você tem história para contar e é bacana a gente ter gente na nossa cidade que tem essa experiência. E eu desejo muito sucesso para você à frente desse blog aí, o Curioso Futebol. Marcelo, eu agradeço o convite, agradeço ao pessoal de casa aí que me aguentou esses 30 minutos, mas, cara, futebol é fascinante. Para mim, eu entro num campo, parece que eu tô entrando num spa, assim, comparando. É onde eu vou relaxar. É onde eu vou curtir, vou relaxar, vou xingar o juiz, vou fazer as coisas, mas minha esposa até fala, você volta do jogo, não interessa o resultado, a Brielza ganhou, perdeu, mas eu volto em casa, eu volto relaxado, não interessa o resultado, porque para mim lá é o meu spa, é onde eu acabo relaxando no final do jogo. É isso aí, gente. Olha, você também pode assistir este programa no canal da TV Polo no YouTube, tá ok? Então é só você pôr lá, TV Polo no YouTube e você pode ver esse programa também. Ou se não, todos os dias às 19 horas aqui na TV Polo. Tchau, gente. Até a próxima edição.